Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um react de álbum que vocês gostaram bastante do react da Lana Del Rey do Chemistros Over the Counting Crumbly. É muito, né, muito grande esse nome. Hoje eu vou reagir a um álbum com um nome maior ainda, que eu não vou falar de You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Acho que eu falei certo. Esse nome é enorme. Vou reagir ao álbum, um álbum também que é muito longo, tem 1 hora. Mas eu vi que vocês gostaram bastante do último react que eu fiz de Lana Del Rey, então tô trazendo aqui pra vocês, sacrificando 1 hora da minha vida para fazer esse react. Só Deus sabe como é que eu vou editar tudo isso, mas vai dar tudo certo. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no meu TikTok para conteúdo extra. E vamos para esse react, gente. Vamos para esse react de mais de 1 hora. Vamos lá. Bom, vamos ouvir o álbum, né? A música que abre o álbum é The Grants. The Grants. Vamos ouvir. One, two, ready. I'm gonna take mine with you, with me. Mine. Say it again. Mine of you with me. Like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. Nossa, já tô arrepiada. Que introdução. Esse piano grave, que lindo. So you say there's a chance for us. Do you think about heaven? Do you think about me? I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. Like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. His sister's firstborn child, I'm gonna take that too with me. My grandmother's last smile, I'm gonna take that too with me. It's a beautiful life, remember that too for me. Que loucura. Que música linda, linda. Uma ótima abertura de álbum. Aquele começo com... Parecia mulheres de um coral, sabe? Não sei se era, né? Mas me aparentou, né? Eram mulheres de coral. E daí eu fiquei, nossa, eu quero ouvir esse trecho na voz da Lana. E ela me entregou isso e ficou lindo, lindo, lindo. A Lana é uma puta cantora, né? Desculpa o palavrão, né? Mas ela é uma cantora maravilhosa, assim. Ela pode não alcançar grandes notas como outras divas clássicas, mas a voz dela é lindíssima e sabe, pra mim, ela e Billie Eilish, como eu falo, elas podem não ter a maior extensão vocal do mundo, mas o jeito que elas usam os vocais delas, pra mim é melhor que muita cantora aí que solta um monte de melisma, um monte de high note, tudo vazio. E aqui elas com os vocais delas, conhecendo os vocais delas, fazem maravilhas pro seu ouvido. Nossa, fiquei até emocionada. Nem entendi sobre o que ela tá falando. Só entendi na parte final que ela fala sobre como a primeira filha da irmã dela, né, que acabou de nascer, ela vai levar isso com ela como o último smile, o último sorriso da avó dela, ela vai levar com ela. Eu acho que é sobre isso a música, sobre coisas que ela vai. Porque o refrão é isso, eu vou levar tudo isso comigo. Então eu sinto que a música é sobre isso, sobre coisas que ela vai levar com ela para sempre, até o último dia dela.
Eu achei linda, uma ótima abertura. Eu um piano grave, né? Eu não sei, me senti uma vibe muito igreja na música, sabe? Uma coisa muito espiritual, muito. Não sei, tem uns detalhes na música que me lembrou um pouco de algo meio gospel, não sei nem explicar. Realmente eu amei essa música, eu viajei aqui. Eu nem sei se deu um react bom pra vocês, né? Não tive super reações, mas eu acho que quem é fã de Lana Del Rey não espera react com super reações, né? Eu acho que quem faz isso também tá fingindo, porque pra mim ouvir Lana Del Rey é viajar. E eu viajei ouvindo essa música, eu realmente gostei bastante. E agora vamos para a próxima, que é a faixa título de You Know That There's a Tunnel Under blá 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 blá. Muito longo esse título. Vamos ouvir, tem quase 5 minutos. Só tem uma música desse álbum que eu ouvi inteira e que eu me lembre que eu vou falar depois. Essa daí eu sei que foi o primeiro single, mas eu nunca ouvi essa música inteira assim. Então, primeira vez que eu vou ouvir. Vamos lá. Mais piano. Vou sofrer ouvindo esse álbum, já tô sentindo. You know that there's a tunnel under Ocean Boulevard. Não. Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. When's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Bom, a faixa título do álbum não bateu em mim tanto quanto The Grants, mas eu gostei da música, achei boa. Eu tô gostando que mesmo as músicas sendo longas, eu não tô achando cansativas, elas estão passando muito bem. Quando eu vejo, acabou, sabe? Então, eu gosto disso. Como eu sempre falo, meu problema não é com músicas longas, meu problema é com músicas que desnecessariamente são longas. E eu não achei que esse é o caso. Eu achei que ela me prendeu o tempo todo na música. Só realmente equiparando com The Grants, não foi o mesmo impacto, mas eu gostei da música. É, as letras da Lana Del Rey é sempre difícil pra mim entender o que ela tá dizendo, mas eu acho legal que ela faz muitas referências nas músicas dela. Eu senti isso bastante no react do Chemistros, e eu tô sentindo aqui também, né, que ela fala sobre Hotel California do Eagles, ela fala sobre Harry Nilsson, ela falou alguma coisa mais aqui que eu não vou lembrar. Ela fala, acho que é do Lennon. Não sei se ela tá falando do John Lennon, não sei. Mas eu gosto disso nas letras dela, bastante referências, né? E não referências óbvias, mas referências mais clássicas. E se eu entendi da letra, ela tá falando sobre como ela não quer ser esquecida, não sei em qual sentido, se é romântico pela pessoa ou se é no sentido mais amplo, mas ela repete muito sobre não me esqueça, como, como o túnel embaixo do Ocean Boulevard. Eu não quero ser esquecida como o do túnel embaixo de Ocean Boulevard. Daí tem a ver com o título da música. Eu acho que é sobre isso que ela tá falando, mas as letras da Lana Del Rey pra mim são muito difíceis de decifrar. Mas eu gostei da música, só não foi o mesmo impacto que a anterior. E agora vamos para a próxima, que é Sweet. Sweet. Será que vai ser doce essa música? Provavelmente não, né? Conhecendo a Lana Del Rey não vai ser. Vamos lá.
bastante piano nesse álbum. Adoro piano. In my highs, hiking up Griffith, I wrote you a note, but I didn't send it, 'cause that's the best method the women here taught me about. I'm a different kind of woman. If you want some basic bitch, go to the Beverly Center and find her. I'm sweet, Bethy, Genesee. What you doing with your life? Do you think about it? Do you contemplate where we Uma came melodia from? diferente, né? Meio Lately we've quebrada. been making out. Sweet. É interessante a música. Ela não tem uma estrutura de música mesmo, não tem um refrão a música. Parece até uma interlude, sabe? Uma transição, porque realmente ela não tem verso, refrão, uma ponte. Parece que realmente ela só vai falando as coisas, sabe? Desse jeito bem corrido. Eu gosto bastante disso. Eu gosto de estruturas de músicas que não são óbvias, sabe? Eu gostei bastante da música, achei bem interessante, me prendeu. E a letra, eu acho que, se eu entendi a letra, eu acho que ela tá falando sobre uma pessoa que ela tá muito afim dessa pessoa e ela quer evoluir nesse relacionamento, né? Mas parece que a pessoa não tá facilitando muito isso. E daí ela tá dizendo, olha, eu não sou qualquer uma, eu sou difícil, eu sou doce, mas também eu tenho meu jeito e se tu não embarcar nessa, não vai rolar, sabe? Ela fala num verso, você quer ter filhos, você quer casar comigo, eu tenho coisas pra fazer, às vezes é só coisas que, tipo, é como, porra, como não fazer nada. Às vezes a coisa que ela tem a fazer é não fazer nada. Me definiu, né? Eu todo dia. Às vezes eu só quero não fazer nada. E daí ela diz, ela quer fazer tudo isso, todos esses nadas com a pessoa. Então ela pergunta, você quer fazer tudo isso comigo? Basicamente isso sobre a música, se eu entendi. Ela fala, se quiser realmente estar comigo, venha até minha casa em Genesee. Genesee, não sei como é que se pronuncia. E acho que é sobre isso a música, mas eu achei bem interessante. A estrutura da música me prendeu muito, sabe? Eu achei ela diferente, tudo. Pareceu muito mais uma interlude, mas eu gostei bastante da música. E agora vamos para a próxima, que é a que eu já conheço, né? O que foi um single, se eu não tô enganada, pelo menos concorreu no Grammy e tudo, como, né, música do ano. Eu nem sei pronunciar essa música, eu acho que é AEW, acho que é assim que se pronuncia, AEW, não sei. Mas sobre essa música, eu amo essa música. Eu acho que eu já falei alguma vez aqui no canal que eu amo essa música. Eu acho ela uma das melhores músicas da Lana Del Rey. É uma música que tem 7 minutos, mas eu não sinto esses 7 minutos passarem, sabe? Quando eu vejo acabou a música, é uma música que me prende muito, que não me cansa. Eu acho a estrutura dela com um violão, com um piano, os vocais da Lana, são tudo. Essa música pra mim é incrível. Vamos ouvir um pedacinho dela só pra gente entrar um pouco na vibe do álbum, mas eu amo essa música. Só esse começo já. Essa mistura de violão com piano eu acho foda. E merecia ter levado o prêmio de música do ano. É a música do ano. Vamos dar uma puladinha aqui, senão. It doesn't really matter, doesn't really matter. Call him up, come into my bedroom. Ended up with fuck on the hotel floor. It's not about having someone to love me anymore.
experience of being an American whore. Esse instrumental é incrível. Como eu falei, né? Amo essa música, acho incrível. Vou pegar o finalzinho dela. Eu não falei, né? Mas ela tem uma. A partir de um ponto da música, ela transiciona e fica bem mais up-tempo, né? Bem agitada, com quase meio que um rap no final da música. Eu não falei, quase que eu ia me esquecer disso, né? Que ela começa a repetir o mesmo verso várias vezes. Eu acho super sexy, muito incrível. A gente vai de uma coisa super melancólica pra algo mais sexy, debochado, quase um rap, como eu falei. Eu amo essa música, pra mim não tem defeitos essa música, eu acho incrível. Mas vamos ouvir a próxima, que eu tô sem a tracklist, então eu não sei o nome das músicas de cor, calma aí. A próxima é uma interlude, Judah Smith Interlude, uma interlude que tem 4 minutos, vai entender. Mas vamos ouvir. Só pausar um pouquinho, mas isso de ter um nome de uma pessoa e interlude no lado me lembrou o Manic da House, que tem isso. Todos os feats do álbum tem o nome do feat e interlude do lado. Não faz sentido nenhum, mas só pra falar que me veio na minha cabeça. Vamos ouvir a música, não vou pausar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. After your neighbor. That's a heck of a life. You get to love your children in front of you. You get to love, you ever talk to somebody, I want a new life. I don't love my wife anymore. I don't love my kids anymore. I'm missing out on life they're used. I've discovered my preaching is mostly about me. Acho que vai transicionar. Realmente é uma interlude, tá? Tem a voz desse cara que dá o nome à interlude, que é o Judah Smith, que ele é um pastor e aqui ele tá fazendo. Eu não sei qual é a palavra específica, gente, que eu não sou muito de igreja. É sermão. Ele tá dando um sermão, né? Tá dando a palavra dele na igreja. Eu não vou lembrar agora o nome específico, né? Uma missa, vamos dizer assim. Espero não estar falando nada errado, mas parece que ele tá fazendo um sermão numa missa e tal. E a Lana Del Rey tá ouvindo e tudo. Talvez sobre isso. Não vou conseguir pegar todas as camadas disso. Eu entendi que, vendo aqui o significado da música no site Letras, tá falando que é sobre a Lana questionando a autenticidade dela, questionando a autenticidade de discursos religiosos e por extensão das próprias narrativas pessoais e basicamente sobre isso. Parece que é uma interlude que tem muitas camadas, mas não vai caber num vídeo. Então comentem aqui embaixo que eu acho uma boa interlude, eu acho que deve caber na história que ela tá contando, mas é só uma interlude, né, gente? Então não vamos ficar muito tempo nela. Vamos para a próxima música, que é Candy Necklace, parceria com Jon Batiste, que concorreu a Grammy, né, de melhor pop duo, alguma coisa assim. Vamos ouvir. Wi-Fi, cinnamon on my teeth, and I'm sitting at the stoplight, northern town. Rockefeller, my umbrella, God, I love you, baby. Storyteller, us forever is my favorite song. You've been acting pretty restless, dancing like the young and restless, and I'm obsessed with it. Candy necklaces. Candy necklaces.
Nossa, essa participação dele? Hum, não sei. Não gostei muito da música, me deu até um pouco de sono, pra ser bem sincera. Mas eu também tô, já é 10 da noite, então não vou culpar a Lana. Mas não sei, a música eu achei meio chatinha, não gostei muito. Essa é uma que eu tava, tipo, acaba logo, sabe? E a participação do John Batiste foi só isso, né? Mas também agradeço porque eu não gosto muito da voz dele. Acho muito grave, não sei, não acho que os dois juntos, a voz da Lana com a voz dele combina. A voz dele é muito grave, pra mim destoa muito. Eu particularmente não gosto da voz dele. Mas não sei, realmente não bateu de primeira essa música. Não gostei muito. Achei meio chatinha. Mas vamos pra próxima, que é John Batiste Interlude. Mais John Batiste. Parece até que eu tenho ranço dele, não, mas não é nada pessoal. Right now, you know I was gonna feel it so early. Até acordei agora. I feel it early. I feel it. I feel it early. Bom, John Batiste Interlude, não tem muito o que falar. É isso, é uma interlude com os dois interagindo um com o outro. Não vou me aprofundar muito. Vamos agora para a música que tem 6 minutos, meu Deus. Que é Kim. Não sei nem falar. Kintsugi? Kintsugi? Não sei, parece um nome meio asiático, não sei. Vamos ouvir. 6 minutos. There's a certain point the body can't come back from, but I can't say I run when things get hard. It's just that I don't trust myself with my heart, but I've had to let it break a little more. 'Cause they say that's what it's for. That's how the light shines in. That's how the light shines in. Como a voz dela tá abafada, né, na música. Mal dá pra ouvir. Songs that I sing, that's how the light gets Fiquei até in. surda. That's how the light gets in. Bom, a música é bem melancólica, bem triste, né? Eu vi que isso que ela fala, né? O título da música, eu não vou repetir porque não vou passar vergonha, mas esse nome é uma técnica japonesa de reparar cerâmicas quebradas com ouro. E daí ela usa isso como metáfora para lidar com perdas e cicatrizes emocionais. E daí ela usa esse termo porque reparar as coisas com ouro seria como transformar uma marca de um sofrimento, transformar ela em algo belo e significativo, sabe? No final, uma coisa que te fez sofrer ser uma lição, ou tu começar a enxergar ela como uma coisa, não uma coisa boa, mas um ensinamento da vida. Tipo, entender que essas coisas acontecem, que a gente perde, que a gente sofre, e que a gente tem que seguir em frente, né? E que nem tudo é feito pra gente desistir, sabe? Que a gente tem que achar aquele momento que a gente aceita o que aconteceu e segue em frente e para de sofrer, sabe? É sobre isso a música. Eu achei ela linda. Eu só queria que na parte final da música tem um momento que ela vai para agudos muito lindos, super emocionais, e eu queria mais disso na música. Eu queria que o refrão fosse nesse registro vocal, que
mexeu mais comigo. Mas a música, eu achei a atmosfera toda dela incrível, eu adorei a música. Só eu queria que ela tivesse explorado mais esses vocais bem fininhos dela, que eu acho que encaixaria melhor com a música, transmitiria melhor essa melancolia, essa tristeza que ela quer passar na música. Mas eu adorei a música, tá? E agora vamos para Fingertips. Fingertips. Outra música longa, longuíssima. Vamos lá. I look back, tracing fingertips over plastic bags. Will I die, or will I get to that 10-year mark where I beat the extinction of telomeres? Handle it, even if I do. Mas ela tá querendo ter um bebê, né? Tem um filho pra essa mulher. It's not fit, or so they said, to carry a child. I guess I'll be fine. Into the drinks Tô that ficando they louca lembrando dessa made. letra. Have a babe at 16. The town I was born in. Meu Deus. Eu acho que essa é a música mais pessoal que eu já ouvi da Lana. Sim, parece que essa música não tem uma estrutura óbvia, né? Ela me lembrou Sweet nesse sentido. Ela não tem uma estrutura refrão, verso, tudo. Realmente ela vai falando as coisas, lembranças dela e tudo. E eu vi aqui no site Letras, né? E o significado dessa música é algo que nem a própria Lana gosta de discutir sobre isso, mas que ela diz que é um retrato sobre toda a trajetória dela. Ela fala sobre coisas bem pessoais, ela fala sobre um tio que se suicidou, ela fala sobre como ela se preocupa com os irmãos dela, o Charlie e a Caroline. Ela fala bastante coisa sobre a vida dela, sobre coisas que aconteceram. E, nossa, é uma música muito assim, sabe? Pra viajar ouvindo essa música. É super triste, super melancólica. E como eu falei, ela vai falando isso, mas não numa estrutura normal, sabe? Parece até que ela abriu um diário dela e começou a falar tudo que ela escreveu ao longo de todos esses anos, sabe? Parece até meio terapêutico, parece que eu tô me sentindo sabe aqueles encontros de pessoas pra elas falarem dos problemas dela e tudo? Eu me senti assim ouvindo essa música, sabe? A Lana falando as coisas, eu fiquei, gente, que isso, meu Deus. Tem uma parte ali que eu espero que não seja o que eu tenha entendido, sobre vizinhos entrarem na casa dela, ela nua. Eu fiquei, gente, meu Deus, que isso. É que a Lana Del Rey tem problemas, a gente sabe, né, gente? Uma pessoa que escreve letras desse tipo, durante toda a carreira dela, ela deve ter algum probleminha. Ela também fala na música sobre como ela toma coquetéis para, né, que embaralham os neurônios dela, mas sem eles ela morreria, sabe? Então ela usa medicamentos, ela tem dependência com medicamentos e fala que isso é uma razão para ela não ter filhos, porque eles dizem, não é bom tu ter filhos, tu não sabe, tu mal sabe se cuidar de si mesmo, imagina ter um filho. Então, é muito pessoal essa letra, muito, muito pessoal. Assim, de cabeça agora é provavelmente a letra mais pessoal que eu já ouvi da Lana Del Rey. É muito forte, tá? E não tem muito o que falar. Eu gostei da música, mas é realmente uma viagem. Tu fica ouvindo a letra e fica, gente, meu Deus, que vida é essa? Mas não me surpreende vindo da Lana. Eu acho que a Lana já passou por muita coisa assim pesadíssima. Eu acho que a gente nem sabe metade das coisas que ela já passou. Então vamos lá. Tá, agora vamos para Paris, Texas. Paris, Texas. Parceria com SYNL. Não conheço, mas vamos ouvir. With a suitcase in my hand. When you know, you know. When you know, you know. It's time
Paris, Texas. Não sei quem é essa pessoa que é o feat, mas eu gostei da música. Esse piano me lembrou alguma coisa, mas não sei, também é um piano muito, muito clássico, né? Então, não sei, mas me lembrou alguma coisa em específico. Mas, eu não sei, eu gostei da música, só achei que, sabe, não tem um grande momento vocal, nem nada. É uma música bem, sabe, parece até. Eu ia falar isso no começo da música, que esse pianinho me lembrou muito canções de Niná, sabe? E segue nessa mesma vibe ao longo de toda a música. Eu gostei da música, não entendi a letra, não sei do que ela tá falando. Ela fala sobre quando você sabe, quando é hora de partir, quando você tá em casa, quando você tá sozinha, quando você tá certa, mesmo quando você tá errada. Não entendi a letra. Alguém me explica aqui embaixo, né? Fã de Lana Del Rey. Mas eu gostei da música, só não foi, meu Deus, um grande amor de primeira ouvida. Mas eu gostei. E agora vamos para Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep. E não consigo. É tão grande o nome da música que não cabe nem aqui no Amazon. Calma aí, calma. Vamos ouvir a música. Essa música aí, gente. Essa música aí é com um nome enorme, gente. Meu Deus amado. Butterflies to know you're near. I know they think that it took somebody else to make me beautiful, beautiful. Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing for sharks in the Pacific. Esse vocal da Lana é meu favorito dela. É o mais vulnerável dela. Gostei da música, tá? Eu gostei muito dos vocais da Lana nessa música. Ela trouxe os vocais que eu gosto bastante dela, esse vocal bem agudo, sabe? Eu acho incrível, sabe, eu queria que ela postasse mais nesses vocais dela. E eu gostei no geral da música, mesmo tendo esse título enorme, né, que traduzindo é tipo, vovô, por favor, cuide do meu pai enquanto ele tá pescando. É basicamente isso, o título da música, mas, né, quase uma poesia. Mas eu gostei bastante da música. De novo, não entendi nada da letra, não sei o que significa, né? A gente sabe que a Lana não é literal nas letras dela, mas eu gostei bastante da música, principalmente os vocais dela, eu achei, ó, incríveis nessa música. E agora vamos para a próxima, já até me perdi, que é Let the Light In, parceria com Father John Mist, que Father significa padre, né, em inglês. Vamos ouvir. Eu tô muito curiosa para ouvir Margaret, falam bastante de Margaret, que vem depois dessa que a gente vai ouvir agora. Já tô pulando etapas. Vamos ouvir Let the Light In. Adoro violão também. Tá meio sertanejo esse violão. É o que eu tô sentindo essa vibe. Up at on 2:45. Ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. 'Cause every time you say you're gonna go, I just smile 'cause babe I already know. You know I got nothing under this overcoat. Let the light in. Let your back door
Bom, Let the Light In. Voltamos para Lana Del Rey típica, né? Saímos dessa sequência de músicas muito, sabe, muito introspectivas, muito pessoais. Voltamos para Lana falando sobre relacionamentos e tudo. Eu gostei bastante da música, eu gostei bastante da voz do feat, eu achei a voz linda, harmonizando junto com ela no refrão, gostei bastante. Eu gostei bastante da música, pra mim é um dos destaques. Eu acho que é, ela tem uma estrutura certa, né, uma estrutura típica de música e tudo. Eu gostei da letra também, sabe, me prendeu a letra. É uma típica letra Lana Del Rey. Tudo nessa música é muito Lana Del Rey, eu gostei bastante dela. E é isso, não vou me estender muito. Vamos agora para Margaret, que era a que eu tava curiosa pra ouvir, porque muita gente fala bem nessa música, porque essa música é baseada na esposa, se eu não tô enganada, do Jack Antonoff. A Margaret, alguma coisa, que eu não vou lembrar agora o nome dela. Eu gosto muito dela, tá? Acho ela linda e adorei ela na Substância. Então vamos ouvir a música. E tem parceria com Bleachers. Eu achei que tava estragado o meu fone. A música começa num silêncio. Simple song, gonna write it for a friend. My shirt is inside out, I'm messy with the pen. He met Margaret on a rooftop, she was wearing white, and he was like, I might be in trouble. He had flashes of the good life. He was like, should I jump off this building now or do it on the double? Baby, if your love is in trouble, when you know, you know. When you know, you know. My friends, with their red flags, their white knives, their black eyes, and their blue. Your head's on fire. Run away like your head is on fire. When you know, it kinda makes me laugh. Running down that path when you're good as gold. 'Cause when you know, you know. When you know, you know. So if you don't know, don't give up. 'Cause you never know what the new day might bring. Margaret. Eu gostei da música. Eu acho que eu já tinha ouvido alguma vez na minha vida essa música, né? Porque tem muito edit com essa música, essas coisas no TikTok. Mas eu gosto muito da música, gostei bastante ouvindo agora inteira. Ela é muito boa mesmo. Eu ia falar no começo do React que essa música tem muita cara de música de filme, sabe? De casal romântico. Ela pra mim tem muito essa vibe romântica. Eu não gostei muito da voz do feat nessa música. Pra mim me tirou da música quando veio a voz do Bleachers, eu imagino. Mas tirando isso, eu gostei bastante da música. Ela é linda, muito fofa. É uma música de amor baseado na história de outra pessoa, né? Porque se for basear na Lana Del Rey é só tristeza, então. Mas eu gostei bastante da música. E agora estamos quase no final do álbum. Agora vamos para Fishtail. Fishtail. Bom, se vocês perceberem que eu tô com a roupa diferente, é porque eu tô gravando um dia depois a continuação desse react, tá? Que é muito longo esse álbum. Dei um descanso pra mim e agora voltei pra ouvir as últimas 3 faixas do álbum. 2, se não lembro agora. Então vamos continuar ouvindo. Don't you dare say that you'll break my head, babe, if you don't really care. You wanna be sadder, fishtail, what's the matter with that? Lately I've been thinking about how things used to be, swinging in a nightgown
meio trap. Things to say. Fishtail, acho que primeira música mais agitada mesmo do álbum, sabe? Pra mim, ela pega a parte final de A, E, W, sabe? Aquela parte que eu falei que é mais trap, mais rap, tudo, e é uma música inteira nessa vibe. Eu gostei da música, eu acho que para um final de álbum precisava de uma agitada, assim, porque como vocês podem ver, eu já tô meio cansada, porque é um álbum muito longo, né? E tudo. E eu acho que é importante ter essa. É legal ter essa música mais pro final do álbum pra dar uma agitada na pessoa, né? Que já tá meio cansada. Eu gostei da música e, como sempre, não entendi nada da letra. Vocês vão me dizer aqui nos comentários. Agora vamos para Peppers. Peppers, parceria com Tommy Genesis. Eu tô bem cansada, gente. Com sono. Hands on your knees, I'm Angelina Jolie. Hands on your knees, Angelina Jolie. Let me put my hands on your knees. You can braid my hair. Do a fat crisscross in the back somewhere. Me and my boyfriend listen to the Chili Peppers. We write hit songs without trying, like all the time, all the time. Esse registro vocal dela tá me lembrando Of the Races, do Born to Die. My setup's good, I don't have much to lose. I got a dog, Peppers, gostei bastante de Peppers. Eu continuo na vibe de Fishtail, uma coisa mais trap, sabe, melodias mais rápidas. Gosto bastante quando a Lana aposta nisso. Eu gosto muito das baladas da Lana, mas eu também gosto quando ela traz essas coisas mais dançantes, divertidas, que ela trouxe bastante no Born to Die. Né? Me lembrou muito o refrão Of the Races, sabe, o registro vocal que a Lana cantou esse refrão me lembrou o registro vocal que ela usa em Off the Races. Eu posso estar errando o título, mas eu lembro que é uma música do Born to Die, que não foi single. Eu gostei bastante da música, me divertiu bastante e tô achando legal essa sequência final no álbum, porque eu acho que tava pedindo, né? Um álbum que tá muito numa nota só, muito, sabe, sombrio, pesado e é bom ter coisas mais divertidas aqui no final dele. E agora vamos para a última música, meu Deus, não aguento mais. Que é Taco Truck XVB. Esses títulos também que eu não entendo porra nenhuma. Vamos ouvir. Tem quase 6 minutos. Acho que é baladinha. met my boyfriend down at Taco Truck. Pass me my vape, I'm feeling sick, I need to take a bus. Caribbean blue in sweater weather, I'm falling into you. Although it seems I've gotten better, I can be violent too. That's why they call me Lanita. When I get down, I'm bonita. Don't come find me in Reseda. I'll go crazy. Off bang bang kiss kiss. You heard my baby's backing down now. You should come over. We'll be hanging around now. You should come over. Back to the garden. We're getting high now because we're older. Oh God, miss you on my lips. It's me, a little Venice bitch. On the street with the neighborhood kids. Calling out bang bang kiss kiss. Whoa, whatever. Everything's whatever. Chegamos ao fim do álbum.
Eu gostei muito mais da segunda metade da música, né? Mais agitada do que da primeira. Eu achei a primeira meio blé, sabe? Uma baladinha meio blé. A segunda parte já me deixou mais empolgada com a música. Mas no geral eu gostei da música. Eu acho que ela amarra bem. Eu acho que ela tem cara de ser a última música do álbum porque ela mostra bem as duas nuances desse álbum, a melancolia e a parte mais agitada e tudo. Então eu gosto dessa música como um fechamento e no geral gostei da música. Agora vamos falar sobre Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. O que eu achei desse álbum? Bom, como eu falei no vídeo do Chemistros, eu ouvi a discografia toda da Lana Del Rey até o Norman e eu nunca tinha me pegado super a Lana Del Rey. Eu gosto de algumas músicas isoladas e gosto muito do Norman, que pra mim é um dos melhores álbuns que eu já vi na minha vida. Levo ele com muito carinho, mas o resto da discografia dela eu aprecio, acho de muita qualidade, mas não é nada que se compara ao Norman. Ouvi o Chemistros, amei o álbum, como eu falei no meu react, né? Quem não assistiu vai assistir. Vai estar aqui nos cards, né? No começo do vídeo ou agora. Mas quem não assistiu, ou quem assistiu, né? Quem se lembra, sabe que eu gostei bastante do álbum, é um álbum que eu tô escutando ainda. Eu não escuto todo dia, porque Lana Del Rey eu acho que não é uma artista pra gente estar ouvindo toda hora, sabe? A gente tem que estar num estado de espírito específico pra ouvir um álbum de Lana Del Rey. Eu gostei do álbum. Minhas críticas a ele é que ele é muito longo e muito denso em alguns momentos. Acho que é faixas muito longas, sabe? E 16 faixas, eu acho que chega momentos que me cansa. Eu cansei, assim, não vou mentir. Teve uma parte do álbum que eu tava muito cansada de ouvir ele. Que eu fiquei, meu Deus, só quero que acabe logo esse álbum porque ele tá cansativo. Pra mim, eu acho que, principalmente o meio desse álbum, eu acho que ele fica um pouco cansativo. Pra mim, até The Grants, até o A.E.W., eu acho que é incrível esse álbum. Mas essa meiota, assim, da interlude até, até Grandfather, Please Stand On, eu acho que fica muito cansativo, muito. E pra mim dar uma subida com Let the Light In, Margaret e Fishtail e Peppers, pra mim são grandes destaques que talvez podiam estar mais distribuídos, né? Porque esse meio mesmo fica muito, sabe, muito a mesma vibe o tempo todo e toda a música longa, sabe? Fica muito cansativo na minha opinião. Mas é um álbum incrível, eu acho que é o álbum mais pessoal da Lana, se a gente pensar sobre isso. Porque vendo críticas sobre ele e o significado que esse álbum tem, ele fala muito sobre a Lana não querer ser esquecida pelas pessoas. E acho que ela fala isso no modo geral, né? Do público, das pessoas da família dela, das pessoas que ela ama. E é um sentimento que eu me identifico até um pouco. É um medo que eu tenho muito forte dentro de mim de ficar sozinha. Sabe, mesmo que eu seja uma pessoa muito independente, sabe, muito gosto de estar na minha presença e tudo, saber que tem alguém por mim, e, sabe, que eu tenho com quem falar se eu precisar de alguém, isso me conforta. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu não sei, não sei se eu estaria muito bem da cabeça. Então eu me identifico um pouco com a Lana, entendo ela não tá bem da cabeça, porque eu acho que você estar sozinha no mundo, assim, você não confiar em ninguém, é uma coisa muito pesada pra tu descarregar dentro de si, né? Sabe, tua própria família não ser um grande conforto pra você, sabe? Foi isso que eu interpretei do álbum, né? E vendo algumas críticas de outras pessoas. Mas eu realmente gostei do álbum, só realmente eu acho que essa meiota ela fica muito repetitiva e muito longa e te cansa, sabe? Fica cansativo. Mas com certeza meus destaques é The Grants, eu amei The Grants. É o single, né? A.E.W. É difícil falar esse título. Eu amo essa música, pra mim é uma das melhores da Lana. É, é difícil de lembrar das músicas, né? Mas eu gostei bastante de Fishtail, de Peppers. E acho que Margaret também eu gostei bastante. E acho que é isso. E Let the Light In eu gostei bastante, eu acho. Eu gostei bastante do feat, eu acho que o feat agregou muito, tá? Tem muitas músicas aqui que pra mim o feat sobra. Sorry. Mas eu acho que são os meus destaques. Mas eu gostei do álbum no geral.
só me repetindo, eu achei o meio dele muito cansativo em certo ponto. Mas esse foi meu react, né? Esse react longuíssimo, só Deus sabe como é que eu vou editar esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no meu TikTok também para conteúdo extra. E é isso, eu não sei quando é que esse react vai sair, porque até eu editar e tudo, e upar vai demorar muito. Mas estamos quase no fim do ano e eu tô preparando coisinhas para esse fim de ano. Então aguardem que vai sair tudo para vocês. É isso, um beijão, tchau e até o próximo vídeo.